abrangida ali com o trabalho que foi realizado. Falei muita coisa? Então, o trabalho vai gerar uma região, um plano bidimensional, e aí nós temos que fazer o somatório dessa região. Na prática é o que, pessoal? É calcular toda a área abaixo da curva do gráfico. Isso é o conceito de integral. Então, o conceito de integral ele é utilizado aqui para a gente calcular esse tipo de trabalho realizado por uma força variável. Então, é o que a gente vamos pensar em fazer aqui. Se eu estou falando de gráfico, então vamos tentar expressar esse cara aqui. Estou no quadro ainda, tá pegando aí, né? Então, aqui eu vou expressar um gráfico aqui da força f de x em função do deslocamento. Eu vou chamar x aqui para poder enquadrar bem na ideia do próprio gráfico que vocês conhecem, né? Então, se eu estou pensando bem nesse deslocamento que está sendo realizado aqui, no primeiro momento, pessoal, ele está realizando um deslocamento xi, que é o deslocamento inicial, e ele vai ter um deslocamento final, eu vou chamar de xf. Então, esse deslocamento, não estou preocupado com o que vai rolar aqui, pessoal. Tá? Então, esse deslocamento vai realizar uma curva nesse sentido, por exemplo. Então, olha, ele vem de xi até xf. Então, esse deslocamento, esse trabalho foi realizado e nos deu essa nuance aqui, pessoal, que é o quê? Em algum momento subiu, depois estabilizou, depois desceu de novo, depois subiu demais. Como se fosse uma bicicleta aí, um veículo qualquer. Então, ao fazer esse trabalho aqui, a força é totalmente variável. Vocês perceberam aqui, olha. Ela sai de um ponto qualquer, só vou marcar aqui, ó. Depois ela vai para outro ponto, depois ela desce, depois ela sobe lá em cima. Então a força é estritamente variável. Se a força é variável, aquilo que nós tínhamos anteriormente não serve. Porque esta equação aqui, ela só serve para a gente calcular força constante, onde quem está variando é o ângulo. Então, quando a força é variável, o que nós temos que fazer? Calcular toda esta área abaixo da curva, no nosso gráfico. Esse é o conceito de integral que eu disse a vocês aí. Mas, de modo geral, pessoal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter sempre o quê? A variação do trabalho aqui vai ser dado por quem? Não mudou. Vai ser dado por f de x vezes a variação do deslocamento. Percebe que isso aqui é a mesma coisa que nós tínhamos ali? Só vou fazer essa associação para vocês perceberem, ó. A variação do trabalho é quem? F de x, que é a força, vezes o deslocamento. Eu estou chamando de x aqui, mas é a mesma coisa que d. Agora, quem que é essa variação do trabalho, pessoal? Ela é em módulo, né? A área dessa faixa que está abaixo do gráfico correspondente. Então, esse trabalho, por essa multiplicação aqui, vai dar exatamente a área que está abaixo do f de x. E quem que é isso para nós, então? Se eu tenho que calcular esta área, então eu tenho que fazer quem, pessoal? O somatório de toda a superfície do trabalho. E quando eu faço o somatório de toda a superfície do trabalho, eu também estou fazendo o somatório de todo f de x vezes ΔX. Então, é o somatório de todo f de x ΔX. Na prática, pessoal, o que nós temos aqui? Basta eu fazer o que para mim descobrir essa área? Basta eu pegar esse deslocamento aqui e particionar ele em deslocamentos menores. Quanto menor eu colocar o meu deslocamento, mais próximo da área real eu vou chegar. Então eu diminuo o deslocamento, deixa eu virar aqui para vocês, diminuo o deslocamento e calculo todos eles, depois eu vou fazer uma série de somas. O que isso representa para nós matematicamente? Eu sei que eu estou falando coisas que vocês já aprenderam, só estou tentando contextualizar aqui. Então, quando eu pego esse deslocamento e faço ele se aproximar de zero, eu estou fazendo várias somas, eu estou fazendo aquela soma chamada soma de Riemann, e eu estou fazendo esse limite aqui se aproximar de zero. Então, o trabalho, olha, pode ser calculado assim, pode ser assim também. Assim de que modo?
Ele é o limite deste somatório de f de x delta x, quando esse limite meu, esse delta x, se aproxima de zero. Vocês entendem por que tem que se aproximar de zero, pessoal? Porque não dá para me somar isso aqui tudo. Então, na prática, eu vou fazer de azul aqui para ver se destaca para vocês. Eu tenho que fazer o quê? Dividir isso aqui em micro-áreas. Quanto menor eu dividir essas micro-áreas e somar todas, mais próximo da área, do cálculo real da área eu vou chegar. E quem faz isso, pessoal? Quando o limite tende a zero, ou seja, quando eu pego esse x e xf e faço ele bem menor possível, tendendo a zero. Fazendo isso, eu garanto que eu vou calcular a área real. Garantindo que eu vou calcular a área real, pessoal, isso aqui nada mais é para nós que o quê? Limite de ΔX do somatório. Nada mais é do que o próprio conceito de integral. Ele cortou aí, né, galera? Deixa eu ver aqui. É o próprio conceito da integral, pessoal. Integral de quem? Limite inferior x1, limite superior xf, de quem? Da função f de x dx. Então, este limite é exatamente o que entendemos por integral por definição. Definição de quem? De fx dx, de xi até xf. E aí, quando formos calcular um trabalho por uma força variável, sempre vai aparecer para vocês um gráfico desse jeito. Isso aqui no ensino médio, pessoal, aparece aonde? Apenas calculando a área. E lá no ensino médio, eles vão dar para vocês contextos, enquanto professores, claro, né? De uma região triangular, uma região quadrangular, e aí basta calcular a área dessa região. Aqui para nós vai aparecer de que modo? Vai aparecer do seguinte modo, pessoal.